Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre variáveis e seus tipos de dados. Como objetivo, nós vamos apresentar o conceito de variável em Java e conhecer os tipos primitivos de variáveis que nós temos em Java e aprender a converter entre tipos de variáveis em outros tipos que às vezes se faz necessário e conhecer também a palavra reservada var, que é uma, uma palavra reservada, né, que gera um conceito já mais recente no Java. Variáveis. Sempre que desejamos guardar algum valor quando a gente está programando, queremos utilizar depois, a gente utiliza uma variável. Uma variável nada mais é do que um pedaço da memória que reserva para guardar um valor. Então, eu quero aqui, ó, somar 10 e 5, por exemplo. Então, eu coloco 10 no x e 5 no y, e depois é só somar x mais y. Então, eu peguei o 10 e coloquei no x, tá? Então, essa é a minha variável aqui, e isso aqui também é minha variável. No mundo real, poderíamos fazer uma analogia como uma caixa onde guardamos objetos que a gente pode ir lá e pegar depois, tá? Então, como o próprio nome diz, o valor de uma variável pode mudar ao longo da execução de um programa. Então, ó, se eu coloquei 10 aqui no x e 5 no y, x mais y vai dar 15. Se eu quiser depois colocar 15 atribuindo a x, também vai dar, porque x é uma variável, eu consigo mudar o seu valor com a execução do programa. Então, o inverso de variável é uma constante, que a gente vai ver também, onde a partir do momento que você atribui um valor a uma constante, você não modifica mais esse valor. Então, se x fosse uma constante, eu conseguiria fazer x mais y, 15, mas não conseguiria atribuir 15 a x, porque era uma constante, eu não consigo mudar o seu valor. Então, toda variável tem as seguintes características. Ela deve ser declarada antes de ser utilizada, a gente vai ver. Possui um tipo identificador em seu escopo, a gente vai ver até porque isso acontece. Podem ser locais quando declarados dentro de métodos, então, quando a gente estiver declarando ali dentro do nosso método principais, as variáveis são locais. Ou atributos, quando são declarados por um corpo de uma classe, que a gente vai ver lá na parte de orientação a objetos, com relação aos atributos. E ainda pode ser de classe, quando são estáticas, mas também a gente vai ver depois. E podem ser inicializadas, ela já pode, na hora que você declara, já pode colocar um valor inicial nela. Então, aqui é importante a gente ver em Java que a gente, quando usa uma variável, a gente precisa ter esse formato aqui, tá? Essa sintaxe. Então, eu tenho que ter um tipo de dado, tá? Por exemplo, inteiro, real, ou string, ou char. E a gente vai ver vários tipos aqui. O identificador, que é o nome dela, tá bom? E depois a gente coloca igual, e se a gente inicializar ela, pode ser o valor, tá bom? Então, vamos ver aqui, por exemplo, ó. Eu vou colocar, aqui já está meu exemplo 1, né? Então, eu vou declarar aqui int idade. Vou colocar altura, né? Olha só, double, altura. Eu posso colocar, vou colocar string nome. Vocês vejam só que aqui, diferente desse tipo aqui, né, double, int, string, a gente vai ver ele diferente. O string começa com maiúsculo, porque ele não é um tipo primitivo. Mas a gente vê aqui, mais para frente, né? Então, a gente vê aqui que a gente, quando vai usar uma variável, nós precisamos colocar aqui nessa sintaxe, que é tipo de dado, depois o nome dela. E se eu quiser, eu já posso colocar também um valor para ela, atribuindo um valor para ela. Vou colocar aqui, idade aqui é igual a 18, tá? A altura é igual a 1,78. Aqui no Java é ponto, se tiver configurado em inglês. E o nome eu tenho que colocar entre aspas, né? Porque é uma string, é um texto. Eu vou colocar aqui Maria, tá bom? Então, essa é a sintaxe de declaração de uma variável, né? Na hora que você a declara, você coloca aqui, né? Tipo, depois o identificador, que é o nome dela, e, se quiser, já pode atribuir um valor, se quiser, tá?
pode atribuir depois também. Ok. Então, na hora que a gente vai declarar uma variável, a gente precisa ter algumas regrinhas aqui, senão dá problema, tá bom? Quais são essas regrinhas? Elas têm que começar com letra, com minúsculo, de A a Z, ou com maiúsculo, ou pode começar com underscore, que é o underline, ou o sinal de dólar, que é o cifrão, tá? E caracteres, pode ser dígitos, os caracteres subsequentes podem ser dígitos de 0 a 9, mas não pode começar com números, tá? Então, se não tiver nessas regrinhas aqui, vai dar erro na hora que você dá um nome para sua variável. Então, se eu colocar bem aqui, ó, 3, ele não deixa. Se eu colocar um porcentagem aqui, ele não deixa. Se eu colocar aqui um cifrão, ele vai deixar. Aqui no nome, a mesma coisa, né? Ou altura. Se eu colocar o underscore, deixa, né? E aqui eu posso colocar depois disso, eu posso colocar já números depois, né? Então, basicamente, eu tenho que seguir essas regrinhas aqui. Pode ser com maiúsculo também? Pode ser, tá? Então, idade aqui, podia ser. A gente não coloca desse jeito, tá? Porque geralmente com maiúsculo a gente coloca as constantes. Variáveis sempre começa com minúsculo. Uma coisa que também que você pode fazer para suas variáveis, ela sempre começa com minúsculas aqui, tá? É uma convenção. E aí, se tiver mais de uma palavra, a segunda palavra começa com maiúsculo. Idade, pessoas, por exemplo, pessoas. Pode ser. Se tivesse mais outra, idade, pessoas, Brasília. Podia ser assim. Então, sempre primeiro minúsculo, depois as segundas palavras com maiúsculos aqui inicializando. Então, não precisa ter tamanho para nomes das variáveis, tá? E a gente vê aqui, ó, alguns nomes que são legais, que o compilador vai deixar. Item underline cost, item cost, underline item cost, item cifrão cost, item cost to, 2, né? Agora, nos demais casos, não pode acontecer. Olha só, caractere especial, gente, só pode o cifrão e o underscore. Os outros não podem, independente da posição, tá? Então, o jogo da velha não pode, asterisco não pode, porcentagem não pode, nem tracinho pode, nem começar com números, tá? Então, fica bem atento a como declarar os identificadores, ou seja, os nomes das variáveis, tá bom? E na convenção de nomes, que eu já adiantei para vocês, a gente tem sempre que escolher o nome das variáveis que representa claramente a intenção de uso. Olha só, eu coloquei aqui idade, 18, altura e nome. Veja só, idade vai armazenar idade, altura vai armazenar altura, nome vai armazenar nome. Mas eu poderia simplesmente ter feito assim, x igual a 18, tá? Double y igual a 1,78 e string z igual a Maria. Veja só, são variáveis também, cada um com seus identificadores, com seus nomes, porém, elas não dizem o que realmente elas estão armazenando. Aqui é muito mais intuitivo, né? Muito mais intuitivo. Então, escolher nomes significativos que representam claramente a intenção de uso. Então, a gente tem uma convenção para isso, né? Também de como declarar a variável, que é chamada de camel case, tá? Você pode clicar aqui e entender um pouco mais como é que é. Isso aqui é muito utilizado em várias linguagens de programação. Essa convenção ensina para a gente como que a gente deve declarar uma variável no sentido do nome, tá? Do padrão. Por exemplo, olha, nesse caso aqui, nome cliente, nome, minúsculo, sempre primeiro minúsculo aqui, e aí a segunda palavra em diante, né, deve começar com maiúsculo. Aqui é a mesma coisa que eu falei anteriormente para vocês. Então, o Camel Case aqui tem várias outras padrõezinhos aqui para a gente dar nome de variáveis, de métodos, de classe. E eu vou sempre reforçando isso com vocês, porque isso é importante, porque quem vai ler o código de vocês já sabe que você é um programador cuidadoso, sabe que você entende das nomenclaturas,
Por que que isso é importante, gente? Porque na hora que eu vejo isso daqui, eu já sei que é uma variável, porque segue esse padrão. Então, é importante fazer isso, é um cuidado que o programador tem para manter o seu código mais legível. Olha só. E aí aqui, ó, após a declaração, você pode atribuir um valor à variável usando o operador de atribuição, que foi o que eu já fiz aqui, né? Eu poderia simplesmente só ter declarado, né, aqui, e depois eu poderia simplesmente aqui embaixo ter colocado 18. Idade igual a 18, né? Aqui eu estou atribuindo, declarando, e aqui eu estou atribuindo um valor, tá? E aqui nesse outro, olha, eu já estou declarando e atribuindo um valor à variável. Tá vendo? Então, você pode fazer dos dois modos. Então, você pode só declarar e depois atribuir, ou você pode declarar e atribuir automaticamente. Aqui também foi feito assim. Então, aqui nas palavras, nós temos toda a linguagem de programação, ela tem um conjunto de palavras-chave. São palavras reservadas, né? Olha só, a gente vê aqui o void, por exemplo. Olha, quando você chega aqui, o void até muda de cor no método, porque é uma palavra que só o Java pode utilizar. Eu não posso simplesmente vir aqui e colocar void, olha, como identificador da minha variável, void. Ele não deixa, porque é uma palavra reservada. Só o Java pode usar, porque ele reservou para ele, tá? Então, nós temos um conjunto de palavras reservadas aqui para a linguagem, toda linguagem tem ela, e elas não podem ser utilizadas como identificadores, como nomes de variáveis, tá? Nem de classe, nem de métodos. Em Java, as palavras reservadas são, ó, todas essas aqui são palavrinhas reservadas, abstract boolean, boolean, break, byte case, tem várias aqui que a gente vai ver durante o nosso curso, tá bom? Só para a gente finalizar uma coisa aqui, já que a gente está falando aqui de variável, vou falar logo de constante. Como eu disse anteriormente, uma constante ela não pode ter seu valor modificado. Por exemplo, idade igual a 18, eu posso colocar aqui idade igual a 18 mais 1. Não deu problema, porque é uma variável. E se eu declarar uma constante? Uma constante é o seguinte, para declarar uma coisa como constante, uma variável como constante, ela não vai ser mais variável, você usa essa palavra aqui, final, aí você coloca o identificador dela, e aí eu vou colocar um caminho caminho do computador qualquer, e eu vou colocar aqui como path, bem aqui. Veja, meu povo, que eu tenho que colocar o tipo aqui também, né? Vou colocar como string. Ó, veja aqui que eu coloquei ela como final, então ela já não é mais uma variável. E também as constantes eu sempre coloco elas em todas em caixa alta. Quando eu bato o olho e vejo uma palavra, uma variável toda em caixa alta, eu já sei que ela é uma constante. Olha, e aqui eu vou colocar um caminho, né? Digamos que eu tenho um caminho aqui no meu computador, 2 barra barra, né? Se não dá erro, se eu colocar só um, lembra da aula lá de sequência de escapes? Então, eu vou colocar usuário barra documentos. Aqui. Você barra barra também, porque senão vai dar erro. Uma vez que eu fiz isso, gente, eu não consigo mais mudar o valor dessa variável, tá? Porque ela não é uma variável mais, na verdade, né? Ela é uma constante. Então, eu não poderia, por exemplo, depois disso, vou colocar aqui de novo, e adicionar mais alguma coisa aqui. Primeiro que já deu erro, tá vendo? Ele me pede para eu tirar o final aqui. Então, ó, diferente da variável onde eu consegui alterar o seu valor, ou seja, variável de fato, a constante não. A constante, ela permanece constante. Eu não consigo alterar o seu valor. Aqui, eu ia adicionar mais alguma coisa aqui, não consigo mais, tá? Então, essa é a diferença entre uma variável e uma constante. E o principal ponto mesmo aqui
é que nós temos essa palavrinha reservada final antes, né, do tipo de dados aqui.